Beleza, foi aqui que a gente parou, então eu vou dar seguimento. Bom, então a gente falou sobre a estrutura organizacional do setor de manutenção, que também é válido para qualquer outro tipo de setor, mas nós focamos na manutenção porque é o nosso objetivo dessa disciplina. Então, para que eu faço um sistema de controle da manutenção, que seria aquilo que digamos que seja uma formação descentralizada? Nós teríamos a necessidade de um único sistema que controlaria os padrões, então no caso a mista, perdão. Então, para que ele... Professor, desculpa interromper, é porque tem gente tentando entrar e parece que você tem que aceitar, né, que a pessoa entre na sala. Sim, eu seria todo mundo. Ah, sim. É que a Natália me mandou uma mensagem aqui falando que não está conseguindo, Acabou de não. aparecer ela aqui, eu acabei de aceitar. Beleza. Show, Show. obrigado aí, tá? De nada. Vê se resolveu aí para ela. Ela tá aparecendo aqui já. Beleza, vou continuar então. Qual o objetivo de ter um sistema de controle de manutenção? Eu consigo observar claramente que é um objetivo interessante na engenharia, ver a forma mais fácil possível de se observar o mesmo serviço. Que serviços serão feitos? Quando os serviços serão feitos? Quais recursos serão necessários? Quanto tempo será gasto em cada serviço? Qual será o custo do serviço? Que materiais serão aplicados? E que máquinas, dispositivos e ferramentas serão necessários? Isso aqui é interessante. Por exemplo, eu tenho que tirar uma porta do lugar. E eu sei quais são os tipos de parafusos que lá constam. Então, digamos que eu precise de um funcionário com uma chave Phillips. Ele vai demandar 1 hora de tempo de serviço. E quanto custa a hora de serviço dele? É só ver por quanto ele ganha. E os materiais aplicados, se eu quiser colocar a porta no lugar de novo. Então, algum exemplo bem simples para a gente observar. Por exemplo, quando digamos que tem um problema no transformador de energia na rua, vem a equipe de manutenção verificar o que aconteceu. Então ele sabe que tem que vir o caminhão, que tem a grua que eleva o colaborador até mais próximo à linha de transmissão, sabe que tem que ter os equipamentos necessários para evitar acidentes com relação a choques elétricos, entre outras coisas, e sabe quantas são as pessoas necessárias para fazer aquele serviço, os materiais necessários, se tiver que fazer alguma modificação na linha, e também quais são as pessoas que seriam necessárias para realizar tudo aquilo. E também quando ele será realizado, qual seria aquela hora ótima para fazer aquele serviço. Se ele for emergencial, no caso vai ser a hora exatamente que ele aconteceu. Então, o sistema de controle permite dizer tudo isso que aconteceu. Quanto custou a execução desse serviço? Para eu saber quanto eu vou cobrar por ele. Isso é muito interessante. A maioria não sabe colocar preços no serviço do seu trabalho. Às vezes fica defasado, tanto para baixo quanto para cima. Isso é algo comum que a gente observa nos trabalhadores autônomos. Alguns cobram um valor muito, muito baixo e alguns cobram um valor muito, muito alto, que foge do padrão do custo executado pelo serviço, que também visando o lucro da pessoa que está executando, lógico. Então, tudo isso ele é adequado para identificar o que você vai precisar para fazer o serviço no geral. Os materiais, as ferramentas, os equipamentos, o tempo, o custo, os recursos, os serviços que serão feitos, o detalhamento de cada um deles e quando eles serão realizados. Então, tudo isso, além de nos ajudar de forma clara a identificar tudo que nós temos relacionado diretamente os atores principais da execução de um serviço, de um trabalho, ele possibilita programação de máquinas ou equipamentos. O que isso quer dizer? Se eu vou executar um serviço que demande, por exemplo, uma furadeira de impacto, então eu reservo aquele equipamento para o dia, hora e o tempo necessário que a equipe de manutenção vai utilizar.
porque aí não corre o risco de, no momento que eu for realizar a manutenção, no momento que a equipe for se direcionar para fazer aquele serviço, o equipamento não está disponível. Então, eu consigo dizer, não, semana que vem vai ser só para a manutenção do setor A. Eles que vão utilizar esse equipamento aqui. Então, quem estiver precisando não vai poder utilizar. Então, aí sim, você consegue programar para outra semana, para outro mês, dependendo da gravidade do outro serviço que vier a ser realizado. Então, isso é extremamente relevante para saber o que está disponível, o que não está, o que está sendo utilizado, o que não está, quanto tempo foi utilizado, quanto tempo vai ser utilizado. Se eu consigo utilizar, consigo aplicar no mesmo dia aquele mesmo serviço, se o serviço vai ser rápido, o serviço vai ser devagar, e quantas pessoas estão lá para fazer esse serviço, com quais equipamentos, quais materiais e o custo final desse serviço. E além disso, eu consigo ter o registro para histórico, por exemplo. Então, naquela máquina de lavar, eu fiz a manutenção no último mês de março, no final do mês. Então, está registrado. Quanto tempo ela ficou parada, quanto tempo ela funciona, quanto tempo ela está funcionando agora, qual equipamento que eu utilizei, quem realizou a manutenção. Porque a partir daí, se nós tivermos algum problema, você pode ir lá no histórico e questionar. Será que essa pessoa que atuou aqui tinha conhecimento suficiente para fazer o serviço que ela realizou? Será que ela realizou da maneira correta, com os materiais corretos, usando as ferramentas corretas? Então, tudo isso é relevante para nós incluirmos no nosso histórico de manutenção. Alguém me perguntou na semana passada como é que funcionaria se nós não tivéssemos um histórico. Então, a primeira parte, se você não tem um histórico, é começar a criá-lo e também seguindo a experiência, que a partir daí vai ficar muito mais simples se identificar os problemas. Então, como eu disse, com a parte da programação eu consigo o registro e também eu posso priorizar as tarefas, eu posso hierarquizar as minhas tarefas. Qual dela é mais relevante de acordo com os critérios que eu tenho de comparação? Qual dos serviços que eu tenho que executar é mais importante? É mais importante eu trocar uma lâmpada? É mais importante eu trocar uma bomba? É mais importante fazer a inspeção de uma viga? O que é mais importante? Quem vai dizer isso para mim? Os critérios de priorização que a gestão de manutenção costuma utilizar. Então, comparando um serviço com o outro, levando em consideração a demanda de pessoal, a demanda de materiais, o custo final e a relevância para a linha de produção ou para a atuação da empresa, eu consigo priorizar os serviços que devem ser utilizados, devem ser realizados naquele dia, naquele mês, naquela semana, naquele ano, que consegue. Na programação de manutenção, a tendência é que ela leve em consideração 52 semanas, também conhecido como um ano. Que aí você pode determinar os bimestrais, semestrais, trimestrais, anuais. Então, esse tipo de situação é muito facilitada pelo sistema de controle de manutenção, que observa tudo que foi feito, relata tudo claramente, para já começar a realizar um registro e a priorização das tarefas. O que isso aqui tem a ver com o trabalho que a gente vai realizar no segundo bimestre, que é a continuação desse que nós estamos fazendo no primeiro bimestre? Nós vamos ser capazes de identificar o serviço, dizer quando ele vai ser feito, os recursos, o tempo gasto, o custo, tudo. Nós vamos conseguir fazer tudo isso aí para o estudo de caso que cada um de vocês está trabalhando. E a partir daí também fazer a programação das máquinas e priorizar quais seriam as tarefas mais relevantes para serem executadas e sua ordem, para deixar o equipamento que vocês estão trabalhando, ou equipamento, ou um setor, ou um sistema, funcionando corretamente. Então, é isso que nós vamos conseguir fazer no segundo bimestre. Eu vou falar com mais detalhes das técnicas que ajudam a determinar isso que aqui está. Isso no nosso segundo bimestre. Então, por enquanto, nós vamos ficar nas partes que a gente discutiu no roteiro, com as causas, danos e perdas. Então, qual é o fluxo de informação que eu tenho desse setor? De onde eu parto, para onde eu vou para chegar no final? Então, por exemplo, eu vou administrar a carteira de serviços. O que isso quer dizer? Quais são os tipos de serviços que eu executo? Quais são os tipos de serviços que a minha equipe executa? O que eles sabem fazer? Aí, a partir daí, eu vejo quais são os meus padrões de execução por exemplo, uma inspeção, uma limpeza,
Uma substituição, qual é o padrão que eu utilizo? Primeiro eu tiro esse parafuso, depois eu tiro aquele, depois eu tiro esse, guardo aquele, descarto esse, descarto aquele. No padrão de serviço, isso vai estar bem descrito. E a carteira de serviço está aliada a isso também. E a partir daí eu consigo fazer o quê? Planejar os meus serviços. Eu consigo dizer, nós vamos realizar na semana que vem, seguindo esse padrão, fazendo essa situação. Também levando em consideração o gerenciamento dos recursos. No caso aqui, os recursos financeiros e recursos humanos. A minha equipe está preparada para fazer isso? Sim. Não. Eu tenho dinheiro para comprar um equipamento que vai auxiliar naquela execução? Administração de estoque. Eu tenho materiais sobressalentes suficientes para fazer a execução do meu trabalho? Eu consigo fazer o serviço com que eu disponho? Eu preciso fazer uma compra de emergência? Eu posso fazer uma compra de emergência, que também tem esse porém, dependendo dos fornecedores, na maioria das vezes, um problema, principalmente para aquelas empresas menores, que fazem compras menores. Então, quando se faz uma compra maior, o fornecedor ele dá um pouco mais de atenção, podemos dizer assim. Se torna um cliente mais valioso para ele, quando você gasta muito. Então, empresas menores têm problemas nesse caso. Eu consigo fazer a programação do serviço. Além disso, eu chego aqui e penso no gerenciamento e execução do serviço. Quem que vai tomar conta daquela execução, quem vai relatar, quem vai elaborar a ordem de manutenção, quem vai fazer o relatório posterior e quem vai fazer a apresentação para o gerente do que foi feito, que é muito comum a partir do setor de manutenção, o serviço ser executado e posteriormente ser apresentado para a gerência, para o supervisor, para o diretor, para indicar o que foi realizado. E aí sim, fazer o registro dos serviços e recursos, do que eu gastei, quais foram os colaboradores responsáveis por aquela execução, e a partir daí fazer gerenciamento de equipamentos, porque se eu utilizei algum deles no meu serviço, eles têm, como a gente discutiu outras vezes, nós temos ou a gente leva em consideração o tempo de uso por meses, ou a gente leva em consideração o tempo de uso por horas. Então, o equipamento só pode trabalhar 8.000 horas. Ele trabalhou 10 horas, eu consigo dizer quando eu vou fazer a manutenção dele, que no caso vai ser quando chegar a 1.000 horas, por exemplo. Então, se ele tinha 998 horas com mais 10 horas, chegou a 1.008 horas, está na hora da manutenção. Então, a partir desse gerenciamento, eu consigo fazer. E também a partir disso, que eu podendo verificar a disponibilidade dos equipamentos, eu consigo fazer o planejamento das solicitações de serviço. Que a partir daí eu começo a fazer as novas ordens de serviço, que vão ser indicadas para o planejamento e depois para a programação, que seria o nosso ponto final. Desculpa, o nosso ponto final é o gerenciamento, que a partir daí a gente começa a fazer novas ordens de manutenção, que no nosso caso aqui também é chamado de solicitação de serviço. Quais são a parte mais relevante aqui? Todas são relevantes. Nós podemos destacar aqui o registro, que a partir do registro nós amarramos uma ordem de manutenção, uma solicitação de serviço às outras. Eu consigo dizer necessariamente a disponibilidade dos recursos financeiros, dos recursos humanos, dos serviços que pode ser utilizado, dos equipamentos que eu tenho disponíveis, quais deles devem ser feita manutenção ou não, quais deles ainda têm uma vida útil que está adequada para a sua utilização. E eu consigo fazer o quê? Já começar a programar os novos serviços que vão ser realizados pelo setor de manutenção, fazer o planejamento, a programação e a sua posterior execução. A gente falou um pouquinho sobre o sistema informatizado, mas nós vamos só comentar aqui por cima de novo, que é bem relevante esse tópico. Para interagir na manutenção, é muito bem relacionada com o sistema de controle. Tudo isso que a gente falou aqui, desse tipo de coisa, esse fluxograma que aqui está, todas as situações de informação clara, a gente falou na nossa penúltima aula, como o setor informatizado colabora nesse tipo de coisa. Então, as informações elas se tornam mais coerentes, mais fáceis de ser acessadas e torna a padronização também mais simples, porque você sabe exatamente onde é que está aquele documento, você não precisa perguntar a quem executou, a quem preencheu aquele documento, a quem foi o responsável
pela execução daquele trabalho, onde é que está o documento, se teve algum problema de inconformidade de preenchimento de dados. Pode ser modificado diretamente no sistema, não tem que imprimir de novo, não tem que guardar na gaveta de novo, não tem que fazer nada disso de novo. Então, o que um sistema de controle de manutenção? Um pouco com gostinho de queimado. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Acho que era só um microfone aberto. Leve acidente. Então, vamos prosseguir. Então, o sistema de controle de manutenção, ele aborda esses tópicos que aqui estão. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu sei dizer quais são os serviços que vão ser realizados, isso é extremamente relevante. Como a gente já disse, para determinar o que vai ser necessário para fazê-lo, né? Então, aqui são os recursos necessários, quando eu vou realizar, o tempo gasto, materiais e as máquinas responsáveis. Então, mais ou menos um resumo do que a gente falou aqui anteriormente, do que pode ser identificado de forma clara por esse setor. Então, agora vamos falar um pouco sobre a parte só de como que começou a utilização de software. Ela até em 1970 era toda manual, não tinha nada informatizado. Então, nas grandes empresas, é onde, obviamente, como vocês devem estar pensando, foi onde se iniciou. Então, a partir de 83 se começou a atuação real. Então, pergunto a vocês, por que até os 70 não era tão simples ser informatizado? A resposta também é simples. A tecnologia de automatização dos softwares e hardwares ela é limitada. Ela foi se desenvolvendo a partir dos anos 70. Então, semelhante ao primeiro software que foi desenvolvido nessa década. Então, com o desenvolvimento de tecnologia, por consequência, os sistemas de informatização de manutenção foram seguindo o desenvolvimento. Ou seja, então, chegamos aqui agora, 50 anos depois, em 2020, nós temos softwares disponíveis aos montes, alguns pagos, alguns gratuitamente, que trabalham muito bem, dependendo da situação que nós queremos envolver na nossa empresa. Então, a atuação de forma manual ela seria uma escolha, basicamente. Quem a utiliza ou porque não tem muita aptidão com sistemas formatizados, ou que tem um negócio pequeno e não busca, às vezes nem sabe dessa possibilidade, mas é interessante sempre que nós se nós utilizemos um software para gerenciamento que facilita muito essa tomada de decisão que a gente comentou aqui anteriormente, os serviços que vão ser realizados, quando eles serão realizados, os recursos necessários para poder fazer aquele serviço, o tempo que ele vai gastar, os materiais, máquinas, dispositivos e ferramentas que vão ser aplicados nessa situação. Então, o que um sistema de controle de manutenção ele tem que ter? No caso, ele fala sistema de controle, não necessariamente é um sistema informatizado, é só um sistema de controle mesmo. Como a gente falou, até os anos 70 era manual. Existem execuções manuais? Sim, eu fiz muitas horas de manutenção no papel. Eu não dispunha de um software para poder fazer e ser acessado pelo software também, pelo executor. Como eu dei o exemplo para vocês, a nossa equipe era pequena, então era um trabalho bem simples. Então, inicialmente, eu vou processar a solicitação. Então, no caso aqui, inicialmente alguém enviou uma solicitação. Aí eu começo a processar as diversas solicitações que nós temos, priorizá-las, porque aí eu planejo o meu serviço, faço a programação do mesmo, eu digo, ele vai ser realizado terça-feira na parte da tarde, vou dizer quais são os serviços que eu vou utilizar a partir do meu gerenciamento e os equipamentos que eu vou utilizar. Então, ver as possibilidades de quem atua em cada um dos serviços para aí sim gerenciar os meus recursos, tanto humanos quanto financeiros. Qual parte que travou, Natália, para eu poder repetir? Só falar que eu repito. A dúvida eu vou voltar tudo.
Como eu estava dizendo. Opa. Item B. Então, eu continuo a partir do item B. Então, eu processei as solicitações. Obrigado. Processei as solicitações, todas elas que estavam disponíveis. Digamos, quantas solicitações a Petrobras faz? Quantas plataformas a Petrobras tem? Todas elas solicitando manutenção em terra. Então, aí sim, eu tenho que processá-las e definir a prioridade de execução para poder fazer o planejamento do serviço na sua hierarquização e priorização, para sim eu programar. Vai ser a semana toda fazendo esse serviço aqui. Aí eu consigo gerenciar a execução dos mesmos, dos equipamentos que vão ser utilizados, para ver a carteira de serviço, para ver quem que pode fazer... Professor. Oi, fala. Estou ouvindo. Travou novamente. Travou novamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. A internet não está colaborando, não. Vamos tentar de novo? Beleza, pode tentar. Qualquer coisa a gente avisa. Beleza, vai avisando para mim, por favor, tá? É porque eu vou falando aqui, eu não tenho nem noção se vocês estão ouvindo bem ou não, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então eu volto em qual parte? No item B de novo? Pode ser. Beleza, então. Como eu estava dizendo, um exemplo que eu dei anteriormente é da Petrobras, por exemplo. Nós temos várias plataformas que são divididas nos seus campos de perfuração e várias delas fazem solicitações ao mesmo tempo. Então, eu tenho que processar essas solicitações que vieram no sistema para planejar, no caso seria priorizar e hierarquizar quais delas são as mais relevantes, quais delas têm prioridade de execução. E a partir daí, eu vou gerenciar a execução desse serviço, cada um deles na sua prioridade, se puder ser ao mesmo tempo, eles vão ser executados ao mesmo tempo. Aí vai depender de quem? Dos equipamentos, da carteira de serviço, que significa o quê? O que eu preciso para fazer aquele serviço e de quem eu preciso. Que aí eu vou gerenciar meus recursos financeiros e humanos, para determinar a equipe que vai ser responsável por aquela execução e quanto de capital financeiro eu disponho para fazer aquele serviço. Sempre observando a administração de estoque, porque eu preciso de materiais sobressalentes ou de substituição para a execução de alguns serviços. Foi o que eu comentei com vocês nas outras aulas. O estoque é ligado diretamente com a manutenção. Porque nós precisamos de peças para substituição ou de troca anteriormente. Isso aqui está no Kardec, quem quiser dar uma olhadinha, isso está também no nosso plano de ensino, é o livro. Esse cara aqui é o que mais fala de manutenção no Brasil. Vamos lá, especificando cada um dos tópicos que aí estão. Como que eu vou processar as solicitações que me foram feitas? Inicialmente, cada ordem de manutenção, cada solicitação de serviço vai ter um número, um código. Então, digamos, seja SS, solicitação de serviço 01, SS 02, SS 03, SS 04. Já na prioridade eu vou classificar. Prioridade alta, prioridade baixa, prioridade média. Isso é uma coisa muito comum para esse tipo de setor. E a partir daí eu vou detalhar o que é o serviço que foi solicitado. Aí sim, eu vou determinar os recursos necessários e registrar o centro de custo. Isso aqui, pessoal, é o que a gente vai fazer no trabalho do segundo bimestre. Nós vamos gerar uma ordem com um número e vamos detalhar o serviço, os recursos necessários e o quanto ficaria de custo se nós chegarmos a esse ponto na disciplina. Letra B. Aí eu detalho o serviço de forma bem minuciosa para fazer o orçamento e também facilitar o que eu preciso. Eu tenho um problema de logística, eu tenho algum equipamento que não está disponível nessa unidade que nas outras nós temos, então isso tem que ser pensado quando a gente leva em consideração o planejamento do serviço, o que nós vamos executar.
Então, nós temos aqui um exemplo de microdetalhamento. Isso aqui é extremamente interessante e relevante. Então, aqui nós temos a tarefa 1. Nós vamos desenergizar, drenar e liberar comento. Quem vai fazer? O operador. Quantos operadores? 1. Quanto tempo? 1 hora. Então, nós temos aqui tarefa 2. Ela depende da tarefa 1. Então, só consigo fazer a tarefa 2 se eu fizer a tarefa 1. Quem vai fazer? Um mecânico. Quanto? 2. Quanto tempo vai gerar? 1 hora. A 3, retirar um instrumento. Depende da 1, não depende da 2. Não posso fazer a 2 e a 3 ao mesmo tempo. Quem vai fazer? Um instrumentista. Quantos? 1. Quanto tempo? Em meia hora. Então, a partir daí, eu consigo amarrar uma ação à outra. Isso aqui é muito comum no MS Project. Quem quiser trabalhar quem vier trabalhar com manutenção, vai poder utilizar esse sistema, que ele é muito bom. Ele faz esse tipo de coisa, amarrar uma na outra. Esse aqui seria uma forma mais simples de ser utilizado. Por exemplo, aqui na ação número 4, ela depende da 2 e da 3. Então, tudo isso para chegar no final, e nós temos o testar e fazer o relatório de manutenção, que seria a nossa tarefa número 10. Então, eu vou querer isso aqui de vocês mais à frente, não agora, então pode ficar calmos, bem tranquilos. Eu vou ajudar vocês a fazer isso aqui. Como que eu vou facilitar o serviço? Digamos que está lá operando e esqueceu o alicate. Então, se eu separei meia hora para a execução de um serviço, se faltou alguma coisa, esse tempo vai aumentar e, por consequência, vai atrasar todo o cronograma de execução. Caiu aqui de repente, só um minutinho. Em qual parte vocês pararam aqui? Travou tudo, professor. Não deu para ouvir, não. Nem lembro. Professor, quando você estava falando da parte de quem quiser trabalhar com manutenção e quiser usar um software, e você tinha falado sobre o MS Project. Até aí eu consegui entender. Então... Aí depois não... Beleza, Evandro, obrigado. Eu vou retomar dessa parte, então. O que eu estava dizendo é que esse software, ele amarra uma tarefa a outra, como a gente está vendo aqui. Então, eu estou mostrando aqui, por exemplo, na tarefa número 5, eu tenho o dependente número 4. Então, só consigo fazer a 5 se eu fizer a tarefa 4. Então, esse é um exemplo do que é realizado por esse software, para chegar até lá no final, que é testar e fazer o relatório de manutenção, que vai ser a maioria das nossas ações finais, que é fazer o relatório de manutenção, descrever bem o que foi feito.